Bom, nesse vídeo vamos falar sobre o Lautaro Dias e que história é essa de que ele poderia reforçar o Ceará para o decorrer dessa atual temporada, até porque, né, vale destacar, o Cruzeiro já emprestou o próprio Rodriguinho, o jogador então que chega para essa atual temporada. Engraçado que eu já tinha feito um vídeo aqui pouco tempo atrás, indicando o Rodriguinho para o Ceará, nem tinha especulação nem nada, foi nesse vídeo aqui, se eu não estiver enganado, até tinha falado, né, sobre o jogador que poderia ser uma boa para o decorrer do ano, e foi o que acabou acontecendo aqui, ó, nesse vídeo aqui há 2 semanas atrás. Já tinha falado e deixado até ele aqui na capa, caramba, hein, foi lá, anunciado como empréstimo. E aí, como que está a situação, por exemplo, do Lautaro Dias? O Cruzeiro já recusou mais uma proposta do Ceará recentemente, apesar de ter tido um certo avanço, né, nas negociações, porém o Cruzeiro tem uma cláusula que ele não está abrindo mão, que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Vale lembrar que vários outros clubes também procuraram o Cruzeiro e que esbarraram nessa questão, principalmente na pedida financeira em relação ao Cruzeiro, que, apesar da pedida, ainda aceitaria o empréstimo, mas tem uma condição aí que dificulta, e eu também ficaria com o pé atrás se fosse o Ceará para fazer essa contratação. Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa marca aqui no YouTube, que é de 22 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, deixe seu like, que certamente nos ajuda bastante. Combinado? Aqui nós trazemos notícias dos clubes do futebol nordestino e, além de notícias do Ceará, também sugestões, né, de contratações, como foi nessa do caso do Rodriguinho, que acabou se oficializando. Então, vale lembrar, né, antes do início da janela, agora do mês de agosto, lá em julho, o Ceará já tinha anunciado 3 posições que monitorava o mercado, e aí não citou, né, nomes e tudo mais. Então, aqui, ó, a gente já definiu 3 posições ali que a gente hoje sente uma necessidade no elenco, né, e que estava fazendo contato e tudo mais, e obviamente o principal foco foi na contratação de meia, um ponta, né, pelo lado dos campos e também na defesa. Foi aí a prioridade do Ceará nesse meio do ano e anunciou a chegada então do Rodriguinho, de 22 anos de idade. Não acho que vai ser um cara que vai chegar, vai ser um titular absoluto, mas tanto ele quanto o Paulo Baia, né, ele foi contratado também recentemente junto ao Fluminense, eu acho que são aqueles jogadores que podem dar uma volta por cima, não vinha bem nos seus atuais clubes e já tinha feito uma boa Série B do ano passado, né, bem parecido. 2024 pelo América, o Rodriguinho foi bem, também teve bons anos, né, por exemplo em 2023 e 2024 na reta final da Série B, 16 jogos, 4 gols e mais 2 assistências, chegou para o Cruzeiro sem custos e tinha contrato até o final, ainda tem, né, de 2027, e aí no Cruzeiro não vinha sendo aproveitado, jogou mais a Sul-Americana, né, fez 5 jogos da Sul-Americana, 1 apenas na Série A e 2 no Campeonato Mineiro. Eu torço para o Cruzeiro, né, eu acho ele um bom jogador, mas realmente na posição dele não ia ter espaço tão cedo, porque ele estava disputando muito mais a posição de meia, e eu até achei um pouco errado, mas porque o Leonardo Jardim gosta muito mais de pressão e intensidade ali pelo lado esquerdo, né, do campo, e acaba que o Wanderson é um titular incontestável pelo lado esquerdo, né, então às vezes que o Cruzeiro ficou sem um ponta direita, o Christian, né, que é basicamente um volante que está jogando de ponta e tem dado certo, ele colocou às vezes o Eduardo, colocou às vezes também um outro jogador na posição, mas nunca, por exemplo, o Rodriguinho, que eu acho que ele poderia ter jogado nessa função, até porque no América Mineiro, quando a gente analisa os números na temporada passada, ele caiu muito como ponta. Aí o Leonardo Jardim, às vezes que o Rodriguinho jogou, né, muito mais pelo meio, e aí para ele brigar com o Matheus Pereira e o Gabigol, que também tem jogado de meia, fica muito difícil, né. Lembrando que em alguns jogos na Sul-Americana ele caiu pelo lado direito, ó, tá aqui na Sul-Americana o mapa de movimentação, principalmente nos jogos em casa que o Cruzeiro fez contra o Palestino, vitória por 2-1, e contra o União, empate em 0-0. Enfim, acho que é um bom jogador, torcer para ele bem, aí empréstimo sem compensação financeira e sem um valor estabelecido para a compra do atleta que tem 22 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre o Rodriguinho, o espaço para comentários vai estar aqui aberto para vocês. Bora falar então sobre mais uma dessa novela, né, envolvendo o Cruzeiro, Lautaro Dias e tudo mais. Vou deixar aqui, ó, o Cruzeiro recusa a proposta do Ceará por Lautaro Dias, né? O Vozão tentou contratar atacante por empréstimo, mas a diretoria só aceita negociá-lo em definitivo. Ou seja, está nesse impasse porque o Cruzeiro quer de volta o investimento que fez, né, um pouco mais de um ano atrás, de quase 16, 17 milhões de reais. Não foi a primeira vez, já foi inclusive a segunda proposta oficial do Ceará e de outros clubes também do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem 70% dos direitos econômicos, 3 milhões de dólares e contrato super longo, né? Tem mais 3 anos, até junho de 2028. E aí,
o Cruzeiro, por exemplo, até aceitaria um empréstimo, né, que vários clubes já procuraram, mas esse empréstimo teria que ser uma obrigação de compra no final da temporada, ou seja, pode ser que o Ceará teria esses 16 milhões, mas só em janeiro. Então você pegaria ele por empréstimo e pagaria o Cruzeiro no final da temporada ou no início do ano que vem, né? Geralmente o pessoal paga à vista uma parte, depois o restante parcelado. Só que, e não que o Cruzeiro tenha interesse agora de vender por esses 16 milhões, pode até ser um empréstimo, mas teria essa obrigação de compra. E eu vejo que pelo desempenho ruim do Lautaro Dias e pela fase dele, né? Eu não sei se os clubes vão animar não, pagar esses 16 milhões de reais sem ter certeza, né? Acho que o Cruzeiro o que deve mais ter recebido é proposta realmente de um empréstimo e no final do ano uma opção de compra pré-fixada, quem sabe no valor próximo disso, né? 15 a 20 milhões de reais. O Cruzeiro até via como uma possibilidade boa emprestar ele para algum clube da Série A para ele jogar com mais frequência, quem sabe se ele fosse titular, fazesse alguns gols, poderia até mesmo se valorizar, né? Por que não? Mas acho que o medo do Cruzeiro é justamente esse. Empresta o atleta, ele não consegue jogar, pensa, faz 6 jogos no Ceará ou no Vitória, por exemplo, e volta para o ano que vem. Imagina o mercado que o Lautaro Dias teria e o Cruzeiro recuperar esses 16 milhões. Então deve estar analisando as opções aqui no Brasil e também do exterior. Eu ficarei na dúvida também para ver que posição que ele jogaria, porque no Cruzeiro ele estava jogando muito mais centralizado, nas poucas vezes que ele entrou com o Leonardo Jardim, então ele não tem caído mais como um ponta, né, pelo Cruzeiro, até fez alguns jogos na Sul-Americana, dá pra ver aqui, ó, muito mais centralizado, caindo pouco pelo lado direito, no Brasileirão até com o Fernando Diniz, o Seabra no ano passado, jogou mais de ponta, mas nesse ano com o atual comandante, não tem jogado tanto assim não. Eu vejo como tem o Pedro Raul, né, no Ceará, eu acho que o Lautaro Dias chegaria para ser uma opção nas beiradas, onde somou ótimos números pelo Independente Del Valle, por exemplo, né, 2022. E 2023, até deixar o clube, passagem no total com um pouco mais de 57 jogos, marcou nesse período 16 gols mais 4 assistências, até ser comprado aí pelo Cruzeiro. Era realmente um bom jogador, se destacava muito pelo lado esquerdo, ponta direita, mas pelo Cruzeiro, sinceramente, não tem dado conta do recado. E aí, até pelos clubes aqui no Brasil que procuraram o jogador, então o Atlético Paranaense que está na Série B, o Vitória brigando na parte de baixo, o Ceará também que não teria uma condição de investir 17 milhões em qualquer jogador assim, né? Acaba que realmente os clubes, um Internacional, um Flamengo, um clube ali que teria o dinheiro para pagar à vista, não vai ter interesse porque a fase dele é bem ruim. Então acho que o Cruzeiro vai esperar o máximo possível, quem sabe o Ceará insistindo, dando no final dessa janela que vai até o início de setembro. Se não aparecer nada, os mercados internacionais também vão fechar. Eu acho melhor emprestar ele, porque no Cruzeiro realmente não vejo ele tendo espaço algum, né? Ainda mais com a chegada de mais reforços para a mesma posição que ele faz parte. Lembrando que os jogos que ele jogou aqui, 1 minuto contra a equipe do Fortaleza lá no dia 25 de maio, depois foi titular contra o Union na Sul-Americana, time todo reserva, 67 minutos foi mal e entrou faltando 1 minuto novamente contra o Botafogo, então ele tem 2 minutos na Série A desse ano, né? Absurdo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer desde quando o Leonardo Jardim chegou, né? Que ele tem só 2 minutos anteriormente com na mudança do técnico, né? Teve alguns espaços, mas com a chegada de reforços, o Caio Jorge crescendo de produção, caiu bastante o desempenho dele. Pode deixar sua opinião aqui embaixo e nos vemos numa próxima. Valeu!